Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar aí mais uma sequência. Olá, pessoal, tá me ouvindo bem? Me dê um sinal aí que tá tudo bem com o áudio. Hoje é a terceira live de 14 lives que eu tô fazendo aqui diariamente, aproveitando aí esse período que a gente está precisando ficar em casa, muito mais em casa, para divulgar aí bastante conteúdo, bastante coisa importante a respeito da enxaqueca para vocês. Então, hoje é a terceira live aí, hoje eu vou entrevistar uma pessoa super especial que vai contar uma história muito bacana. Lembrando vocês que hoje, né? Então, assim, já que é pra gente ficar em casa, que a gente faça com que esses dias sejam um divisor de águas na nossa vida. A gente precisa aproveitar esse tempo para estudar, para ter conhecimento, para se aprofundar nos conceitos, nas teorias dessa doença terrível que nos acomete. Então, hoje entrou no ar a Semana Vencendo a Enxaqueca, que é uma série de 4 vídeos onde eu conto passo a passo o que fez com que eu vencesse a enxaqueca e que mostra também pessoas que conseguiram vencer também. Então, eu queria muito que vocês que estão aí me ouvindo entrassem lá na série, assistissem o vídeo 1, quarta-feira sai o vídeo 2 e entrassem lá no grupo do Facebook também para tirar as dúvidas que vocês têm. Eu recebo inúmeras perguntas, não consigo responder todas, mas durante a Semana Vencendo a Enxaqueca eu fico dedicada a responder todas as dúvidas que as pessoas têm a respeito da enxaqueca. Então, o vídeo 1 já está no ar, o grupo de dúvidas já está no ar, eu já estou lá respondendo, já tem dezenas de visualizações o vídeo, várias pessoas já fizeram várias perguntas, então bora lá assistir a Semana Vencendo a Enxaqueca, certo? É isso aí. Quem aí está participando? Quem aí já assistiu o vídeo 1 da Semana Vencendo a Enxaqueca? Quem está no desafio do Telegram? Escrevam aí para mim. Quero saber. Já assistiu o vídeo 1? Já estou no grupo do Telegram? Se vocês não sabem como que faz para participar, para assistir a Semana Vencendo a Enxaqueca, é só entrar no link que está na bio do perfil do Instagram, que tem todos os links lá. Tá legal? Vocês estão assistindo as lives? Quero saber se vocês estão assistindo as lives. Digitem aí, por favor, se vocês estão assistindo as lives. Quero saber. Vamos lá, deixa eu... Assistiu, gostou muito. A Bia assistiu, gostou muito. É isso aí, vamos começar a mudar. Esse vídeo da Semana Vencendo a Enxaqueca, o primeiro... Ele é muito legal porque ele começa a quebrar um pouco de paradigmas, né, da nossa cabeça. A gente precisa começar a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Então, eu trago nesse vídeo 3 erros. 3 erros que eu cometi muito e que me atrasaram, né, atrapalharam os meus resultados e que eu tenho certeza que atrapalhou o resultado de vocês também, está atrapalhando o resultado de vocês também. Então é muito legal assistir esse primeiro vídeo da semana. Vamos lá então? Quem aqui está afim de escutar uma história de superação agora? Quem aqui está afim de conhecer uma pessoa que tinha enxaqueca diária, viciada em remédio, super acima do peso e contar uma história aí que em 3 meses está mudando essa história, está transformando essa história. Quem tá afim? Manda um eu aí, manda um coraçãozinho, que eu vou chamar essa pessoa muito legal, que ela chama Ana Paula. Deixa eu botar ela aqui, que ela já deve estar aqui dentro. Vamos lá. Quem tem enxaqueca crônica aí todo dia? Quem tem enxaqueca diária aí? Escreve aí, eu tenho enxaqueca crônica. Oi, Ana! Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Consegue só dar uma ajustadinha assim no seu... Você tá muito... Aê, tá muito... Tava bem assim no queixo, assim, a câmera, só para aparecer um pouco mais seu rosto.
Melhorou? Melhorou. Melhorou sim. Como é que você tá, dona Ana Paula? Tô bem, graças a Deus. Então vamos lá, Ana Paula. Conta um pouquinho aí quem você é, o que que você faz, quantos anos você tem filho, você é casada. Conta um pouquinho aí a sua história, se apresenta para as pessoas te conhecerem. Tá, me chamo Ana Paula, moro em Caçapava, no interior de São Paulo. Eu tenho 31 anos, casada, tenho dois filhos pequenos e eu tinha crise diária e crises fortes. E graças a Dani, eu entrei nesse programa e melhorei. Eu ainda tenho mês, que nem o mês passado, ainda fechei com 25 crises, Você tá, deixa eu mas só te fazer uma pergunta. Você tá perto aí do seu Wi-Fi? Que tá meio falhando. Você consegue chegar mais perto aí? Só para melhorar um pouquinho. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo muito bem. Não sei se as pessoas estão te ouvindo bem. Ouvi muito picado. melhorou? Vamos ver, vamos ver. Fala mais um pouco. Então, fala de novo. Eu não ouvi muito bem o que você falou. Quantos anos você tem? Você tem filhos? Se apresenta Tá. aí. Eu tenho 31 anos, eu tenho dois filhos, sou casada e eu tinha enxaqueca crônica, né, todos os dias. Era crises fortes e graças a Deus, fazendo o programa, eu consegui reduzir bem e consegui também ter crises leves, coisa que Calma, fazia calma, calma, anos que calma, eu não calma. sabia o que era isso. Vamos falar do seu passado primeiro. Vamos entender aí o cenário de como que você estava. Então, você tem Tá. dois filhos. E aí, como que a enxaqueca começou, Ana? Então, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos, igual eu. 6 anos. E Cria... minha mãe vivia buscando eu na escola porque eu sempre estava com dor de cabeça. Hum. E ela não sabia o que fazer, né? Daí eu fiz 6 anos de tratamento, depois eu parei, depois eu só fui voltar a sentir dor quando eu tive a minha primeira filha na gestação, eu senti muita dor. E depois disso não parou mais a crise. Ah, você foi o contrário, então. Quando você engravidou, suas crises pioraram. Pioraram. Não melhorou, igual muita gente melhora, não. Eu tive enxaqueca a gestação toda. Aham. Você estava com quantos anos? Sua filha tem quantos anos hoje? Eu tava com 21. 21. Minha Você filha teve tem um 10 filho anos. novinha, então. 10 anos. Você tem 30, você falou que tem 31, né? 31, eu pensei 33, 31. Tem 31. Aham. 31. E aí, 31. como é que foi gravidez com enxaqueca? Conta pra mim. Não ouvi, Dani. Como é que foi a tua gravidez com enxaqueca? Conta pra mim. Nossa, foi péssima. Eu vivia no quarto, trancada, sem vontade de fazer nada, com muita dor. Não podia tomar medicação porque estava grávida. Foi horrível. E ainda depois, quando ela nasceu, eu ainda fiquei 4 meses. Ela recém-nascida, minha mãe tendo que cuidar dela porque eu ia para o hospital todos os dias com dor de cabeça. Todos os dias, Ana Paula? Todos os dias. Eu fiquei 4 meses seguido com dor de cabeça todos os dias. E aí, vamos lá. Então, assim, você tinha enxaqueca, ficou grávida, ficou pior. Então, você estava tomando preventivo nessa época? Não. Ou tomava? Como que era? Nava. Depois que eu comecei a tomar, mas também os preventivos nunca resolveram nada. Só Não, o que fazia eu que você passar tomou de mal. preventivo? Ai, eu não, assim, eu já tomei vários preventivos. O último que eu Aham. tomei, se eu não me engano, foi, eu não lembro o nome. Era,
Acho que não tem marcado aqui. Preventivo, eu comecei a tomar, acho que é dopamina, que fala, não, alguma coisa assim. Depakote. Depakote, Depaquene. Ai, não consigo lembrar. Tudo bem. Não, Uhum. não consigo lembrar agora o nome, Dani. Só que eu passava muito mal. Daí eu mesmo, por conta que você própria, eu resolvi sentia? tirar. Não fazia efeito nenhum. Eu O que vivia você passando sentia? no médico todo mês. Dani, O não que que ouvi. você O que que você sentia quando você tomava os preventivos? Ele te dava efeito colateral? O que que você sentia? O efeito colateral, minha pressão baixava muito. Eu ficava com Ah, baixava a tontura, pressão. ficava com ânsia. Baixava a pressão e o quê? Tá falhando, Dani. Nossa, tá ruim pra ouvir. Tá cortando, tá Tá ruim, picadinho. né? Tá, Eu entendi que você. tá ruim. Vamos tentar mais um pouquinho aí, se ficar muito ruim. Você sentia, baixava a sua pressão, mas o que que acontecia quando você tomava os preventivos? Ah, baixava a minha pressão, eu ficava com tontura, me dava ânsia e não tava fazendo efeito nenhum. E aí, como que é ficar com dor todo dia, com filho pequeno? Nessa época você já tinha uma filha, você engravidou logo em seguida. Nossa, Conta um pouquinho aí de como foi. foi bem horrível. Se eu não tivesse minha mãe para me ajudar, meu esposo, seria muito ruim. Porque é uma dor que paciência para nada, e que nem eu tinha aversão ao cheiro, ao barulho, então tudo incomodava. E como que você sentia, assim, por causa da dor? Conseguia dar atenção para seus filhos? Não conseguia? Como que era? Duas crianças pequenas. Bem difícil. Era difícil ter que fazer as coisas com os dois. E como é que você estava de saúde nessa época, Ana? Conta um pouquinho como que estava a sua saúde, fora a Então, enxaqueca. Você estava com dor todo dia? eu tava com dor todo dia, tava obesa, tava bem acima do peso, comendo muita porcaria, Aham. que isso não me ajudava em nada. Quantos quilos você estava acima do peso, só para ter uma ideia? Eu tava 26 quilos acima do peso. Eita, nós. Bastante, né? É, Compulsão por bastante. comida? Tinha compulsão? Comia, tinha compulsão, comia muito. E é difícil controlar, né? Difícil controlar. Com certeza. E aí a obesidade atrapalha pra caramba. E você tomava remédio para dor nessa época? Na hora da dor? Preventivo você já não estava mais tomando, mas você tomava remédio para dor? Eu tomava assim, tomava algina, dipirona, neosaldina. Só esses remédios, igual você diz, né, que não resolve nada. Ai, que pena. Cortou sua resposta, não ouvi. Eu tomava assim, eu tomava doralgina, dipirona, neosaldina, dor de cabeça ainda. Exatamente. Queria saber do pessoal que está ouvindo aí se vocês tomam esses tipos de remédio, analgésico, doralgina, neosaldina, o que a Ana Paula está querendo falar aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem, imagino que estão,
é que são remédios que causam efeito rebote. Então, são remédios que acabam causando mais dor. Então, você toma o remédio achando que ele vai te ajudar e ele realmente, naquele curto prazo, ele ajuda. Porém, a médio e a longo prazo, esse remédio acaba causando mais dor, porque o corpo acaba pedindo uma dose maior na próxima crise que você vai ter. Então, por exemplo, você toma um comprimido na primeira crise, depois você continua tomando um. De repente, o que acontece? Você vem com uma crise mais forte e você precisa tomar 2. Você percebe que um não faz mais efeito. Então, a dor está vindo mais forte, agora você precisa tomar 2 para ter o mesmo efeito que você tinha antes. E aí, de repente, você está tomando 3. Então, isso é enxaqueca de rebote. É uma enxaqueca que é causada pelo uso abusivo de remédios e ela vem de rebote, né? Por isso que é o nome, né? A dor vem mais forte para você tomar mais e cada vez mais. E aí você chegou, então, por mês, mais ou menos, você tomava Doralgina, tomava Neosaldina, você tomava quantos comprimidos, mais ou menos, por mês? Você tem ideia? Oi, você está me ouvindo ou não? Você tem ideia de quantos comprimidos você tomava por mês? Tá bem ruim, né, a transmissão, que pena. Vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo ou só a Ana Paula que está com problema? Vocês me ouvem bem quando eu falo, pessoal? Escreva. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo. Estão me ouvindo bem? Só eu, né? Ah, que pena. Qual remédio não causa efeito rebote? Na verdade, assim, vamos lá. Os que mais causam são os analgésicos, os anti-inflamatórios e a cafeína. Então, qualquer analgésico, qualquer anti-inflamatório, qualquer relaxante muscular, esses que têm todos esses junto da cafeína, eles vão causar efeito rebote, tá? Então, e é o que geralmente quem tem enxaqueca toma, né? Todos os dias. Então, isso vai dando mais dor. Esse é o grande problema. E, principalmente, esses que são associados, né? Que tem um analgésico, um anti-inflamatório e cafeína juntos. São os piores que tem. Porque dá a impressão que você está tomando um comprimido, mas você está tomando 3, está tomando 4, né? Porque eles são conjugados, ou seja, dentro de um comprimido tem 3, 4 componentes, né? Quando eu comecei a fazer meu tratamento, o meu médico me orientou a tomar os remédios da família dos triptanos, né? Que são os mais indicados para quem tem enxaqueca. São remédios específicos para quem tem enxaqueca, tá bom? Então, conversa aí com o seu médico. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Ana Paula de novo. Vamos tentar mais uma vez, Ana? Vamos tentar aí ver se dá para a gente terminar nossa conversa. Vamos ver aqui. Oi. Oi. Será que agora vai? Ai, tomara, né? Então, você estava falando que você tomava aquele Doralgina, Neosaldina. Quantos que você tomava por mês, você lembra? Eu tomava de 60 a 90 comprimidos por mês. Uau, né? Era muita coisa. Bastante coisa. Uhum. E assim, como que é viver com dor todo dia? Como que é ter 2 filhos e não conseguir dar atenção, não dar atenção para o marido? Fala um pouquinho desse período turbulento aí da sua vida. Tendo que cuidar das 2 crianças, acho que seu filho tem uma necessidade lá especial de comida. Conta um pouquinho.
Então, é bem difícil, Dani, porque o marido queria atenção e eu sempre com dor de cabeça. Meus filhos também sempre queriam estar brincando comigo. E que nem, né, meu filho, ele tem alergia alimentar. Então eu tinha que fazer as coisas dele, né? Tenho que fazer as coisas dele separado, não é fácil de achar esse mercado. E eu tendo um monte de coisa para fazer, ainda tendo que dar atenção para eles. Infelizmente, a atenção eu não conseguia dar, porque era muita dor. E eu só queria ficar no escuro, em silêncio. E não queria saber de brincar, de dar a atenção que eles merecem, né? O que mais te marcou nessa época, assim, de coisa, uma coisa ruim que tenha acontecido por conta da enxaqueca? Uma coisa que você perdeu, uma coisa que você não fez? O que te deixava mais triste por viver essa situação, assim, com dor todo dia? Então, até sair, eu ainda saía para não ter que ficar em casa sozinha. Mas era horrível você chegar na casa da sua mãe, chegar na casa da sua sogra, e é porque tá com dor de cabeça, não querer conversar com ninguém e os outros não entender. Era bem difícil, porque eu ia nos lugares e ficava quieta na minha, com a cara feia, porque a dor de cabeça não dá para segurar. Assim, casamento, festa de aniversário, eu ia, mas sempre tava com a cara feia de dor de cabeça, porque eu não queria ficar em casa sozinha e deixar meu marido com meus filhos saírem. E aí você se entupia de remédio para tentar ficar com uma cara melhor, mas também não adianta, né? Não adiantava, era só o efeito rebote mesmo. Você tomava uma, duas, cabeça pior ainda. E Ana, como é que você estava quando você me achou, quando você me encontrou? Como que foi? Então, né, eu tava bem no fundo do poço, com muita dor, já fazia já 2 e resolvi procurar coach de enxaqueca, a primeira que apareceu foi você. Daí eu peguei e comecei a ver as lives. Aí comecei a ver as lives, entrei na semana da enxaqueca, do programa Vencendo a Enxaqueca, entrei pro programa e a melhor coisa que eu fiz. E vamos lá, como que foi? Me conta aí como que foi participar do programa, como é que você está agora? Você entrou na turma de novembro, né? Foi isso? Você entrou Isso, na de turma novembro. de De novembro, a novembro. turma de novembro. E aí, ó, a gente está em É. março, como é que você tá, assim? Como que estão tuas dores, em primeiro lugar? Estão muito melhores do que eu tinha antes. Que antes era crises agudas, graves, assim, doía muito. Fora as áureas que eu tinha, aversão a cheiro, Ah. ânsia, aversão à claridade, tudo me incomodava. E agora eu tenho aura, mas é bem de leve, é só alguns pontinhos que eu vejo. E a dor de cabeça diminuiu muito. Eu não tomo mais medicamento nenhum para dor de cabeça. E E a você única tinha aura medicação todo minha é dia? água com sal. Sim, todo dia. Tinha aura todo dia, tinha dor todo dia. E a aura era muito ruim? O que você Isso, sentia de todo aura dia. antes? Como que era a tua aura antes? Antes eu ficava com a visão embaçada, ficava vendo um monte de Ah. zigue-zague, um monte de flashes, vários pontinhos pretos, incomodava bastante. E agora é só uns pontinhos pretos e também não é todo dia, é só quando eu tá com uma dor um pouquinho mais elevada, mas coisa que agora nesse mês, graças a Deus, tá bem E, leve. e como que foi o primeiro mês? Assim, que o primeiro mês você já parou de tomar os remédios. Como que foi? Conta aí um pouquinho. 'Tá. 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 'Tá
Não ouvi, Dani. Ah, tá começando a ficar ruim de novo. Eu queria saber dos remédios. Você parou de tomar os remédios? Quantos remédios você está tomando por mês hoje? Desde novembro que você está sem remédio, que você começou o programa, quero saber como que tá. A Neosaldina, a Doralgina que você tomava. Não ouviu? Não tô ouvindo. Ah, que pena. Eu estou perguntando dos remédios. Como que, se você ainda está tomando remédio para dor? Ah, que pena. Eu já explico da água com sal. Vou tentar aqui mais uma vez falar com ela. Ai, tô ouvindo agora. Tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Eu Tô. perguntei de remédio. Quanto de remédio você está tomando agora para dor? Tô tomando. Ah, Não tomo nenhum zero! remédio mais. Há quanto tempo que você está sem Zero. tomar remédio? Não tá, não, agora ficou mudo mesmo. Ai, que pena, que saco essa internet. Que pena que não tá dando pra gente falar direito. Mas enfim, vou tentar explicar aqui pro pessoal. A Ana Paula simplesmente parou de tomar os remédios para dor, porque hoje ela mais do que ela tinha antes. Então, para vocês terem uma ideia, ela fechou o terceiro mês fazendo o programa, ela fechou o mês com uma dor forte, 22 dias de mês, 22 dias de dor leve e 2 dias de pré-dor. E 5 dias ela não teve dor. Então, ela fechou o mês com 25 dias de dor, sendo dessas 25, 22 leves, 2 pré-dor e uma dor de moderada para forte. Então, ela não precisou tomar remédio. Esses foram os resultados da Ana Paula. Uma pena que a gente não está conseguindo conversar aqui. A Ana também, quando ela começou o programa, ela já estava fazendo uma... Queria muito que ela contasse, mas enfim, eu vou contar aqui para vocês saberem. Depois eu tento trazer a Ana de novo, para ela contar a história dela. Ela, como vocês ouviram ela falando que ela estava bem acima do peso, ela já estava fazendo uma dieta mais low carb quando ela começou o programa. Só que o que acontece? A dieta low carb, ela é bacana para quem tem enxaqueca, porém ela precisa de alguns ajustes, porque tem muita coisa que é low carb, mas que para quem tem enxaqueca não é legal. Então ela tinha emagrecido bastante já quando ela entrou no programa, mas ela não tinha melhorado da dor. Então quando a gente fez esses ajustes dentro do programa, ela, além dela continuar emagrecendo, ela melhorou da dor, né? E assim, em 3 meses, você sair de dor diária, ela tomava de 2 a 3 comprimidos por dia, tomava mais ou menos 90 comprimidos por mês. Então, em 3 meses, ela saiu de dores fortes para dores leves e ainda ficou 5 dias do terceiro mês sem dor. Isso é uma vitória imensa, imensa. Não dá para falar o que é o tamanho disso, porque o que acontece? Ela não vai parar, ela vai continuar e cada mês que ela seguir, ela vai melhorar mais e mais e mais. Eu quis trazer a Ana para mostrar para vocês que isso é um trabalho, não é de formiguinha, mas também não é um trabalho muito rápido, né? Mas que dá para conseguir resultados excepcionais se você executa o que precisa ser executado. A Ana falou da água com sal, né? Eu vou contar um pouquinho da água com sal. Eu não gosto muito de falar da água com sal, porque as pessoas acabam fazendo, executando de maneira errada.
Porque o que que acontece, pessoal? Se vocês estão acompanhando aí as minhas lives, vocês já devem ter me ouvido falar, se vocês estão estudando aí o assunto, como eu sempre falo para vocês estudarem, o que que acontece? A insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, quando a gente tem bastante glicose no sangue, uma das funções Então, ó, tô vendo aqui uma pessoa falar que é hipertensa, né? Então, vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você, muito provavelmente, não é hipertensa por conta do sal. Você é hipertensa por conta dos carboidratos. Porque o que que acontece? Uma grande produção de insulina, que acontece por conta da glicose, uma das funções da insulina é reter o sódio nos rins. Então, quando se retém sódio nos rins, acaba alterando a pressão arterial. Então, o pessoal fala assim, tá com muito sódio nos rins, vamos parar de comer sal que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Quem está provocando essa retenção de sódio nos rins é a insulina. E a insulina, ela está alta porque você come carboidrato. Então, era isso que eu queria explicar aqui. Já teve lives aqui que eu fiz com pessoas que tomavam medicação para hipertensão arterial e que mudando a alimentação, diminuindo drasticamente a quantidade de carboidrato, a pessoa parou de tomar o remédio para pressão. Por quê? Porque isso vai se autorregular. Você comendo menos carboidrato, a insulina vai baixar. E o que vai acontecer? Você vai excretar todo esse sódio que está retido nos rins. Entendeu? Então, você está atuando a causa do problema, não o sintoma. Parar de comer sal porque é hipertensa, você não está atuando na causa do problema. A causa é a hiperinsulinemia. É uma palavra difícil de falar. Hiperinsulinemia. Ou seja, grande produção de insulina. Então, atacar o vilão errado, parar de comer sal. Então, o que acontece? Lá no programa, a gente tem toda a alimentação voltada para enxaqueca e diminui a quantidade de carboidratos, principalmente porque a gente reduz os carboidratos simples, né? A gente reduz açúcar, corta açúcar, corta as farinhas. Se a pessoa tem dor diária, ela vai ficar sem comer os grãos. E aí, o que acontece? Esse é um cenário. O que acontece? Quem tem enxaqueca urina mais. Isso é um sintoma da enxaqueca. Fazer mais xixi. Quem tem enxaqueca faz mais xixi que outras pessoas. Então, quando você começa a fazer as mudanças na alimentação, você vai baixar a tua insulina, você vai excretar todo esse sódio que está parado lá nos seus rins, e isso vai fazer com que você tenha alguns sintomas de moleza, de fraqueza. Então, o que acontece? Você precisa repor o sódio. Você precisa tomar água com sal. Tem pessoas que têm até dor de cabeça, que têm tremores, que têm tontura. A pessoa acha que está tendo esse tremor, essa tontura, essa fraqueza, porque precisa de carboidrato. É o mais comum. Daniela, eu não posso ficar sem carboidrato. Eu tentei ficar sem comer carboidrato 2, 3 dias, mas eu passei mal, eu tive que voltar, eu preciso de carboidrato. Não é por conta do carboidrato, isso é falta de sódio. Então, quando a gente toma água com sal, isso melhora quase que na hora. Então, repor essa quantidade de sódio, que quem tem uma alimentação, e não é zerar carboidrato, é baixar carboidrato, que é bem diferente, né? A gente vai repondo com a água com sal. Não é um monte de sal, é pouco sal, pouquíssimo sal. Para meio litro de água, uma colherzinha pequenininha de chá. Só que se você não está fazendo a alimentação certa e tomar sal, não vai dar certo, entendeu? Esse que é o problema. Então, eu evito de falar da água com sal, porque as pessoas acabam... então a Daniela mandou tomar água com sal, e aí a pessoa se enche de água com sal e está se enchendo de carboidrato, está fazendo a alimentação errada. Isso não vai dar certo, isso é até perigoso.
Então, precisa de controle, precisa de acompanhamento, precisa de monitor, precisa de mentoria. Por isso que eu acabo falando e dando os detalhes maiores da água com sal somente dentro do programa, tá? Porque precisa de acompanhamento. Então, assim, mas a teoria é essa. Quando a insulina, uma das funções da insulina é reter a água e reter o sódio nos rins. Quando você baixa a insulina, você tende a perder um pouco mais de sódio. A urinar mais e perder um pouco mais. Quem tem enxaqueca, perde mais, urina mais. Então, a gente precisa fazer essa reposição. Então, é por isso que vocês já me viram nos stories, por exemplo, simplesmente falar que eu estava lá com uma predor, com uma dor leve, eu fui lá, tomei água com sal, melhorei. Vocês já viram a Vanessa falando, a Daniele falando, a Priscila falando, elas estão sempre lá no Instagram delas, lá postando que elas melhoram da enxaqueca com água com sal. A Ana Paula falou aqui não deu para explicar muito. O meu único remédio é água com sal. Por quê? Porque a gente toma todos os dias e a gente se sente bem, né? Então é isso. E chega num ponto onde você que tem pressão alta, o que vai acontecer? Você vai perceber que você vai ter mais crises de pressão baixa. Então, você está tomando remédio lá, por exemplo, essa pessoa aí que falou que está tomando remédio, ela começa a mexer na alimentação. Ela está tomando remédio para baixar a pressão. Então, ela começa a mexer na alimentação, ela não vai parar de tomar o remédio de cara. Claro que não. Mas o que acontece? A Tereza, eu gravei uns 2 meses que eu gravei o depoimento da Tereza, que ela estava falando que ela já ia retirar, de acordo com o médico dela, ela já ia retirar a medicação. Ela começou a fazer o programa e começou a sentir crises de pressão baixa, né? Por quê? Porque ela baixou a insulina, então aquela dose de remédio que ela estava tomando estava muito alta, né? Então ela foi no médico, o médico ajustou a dose, baixou a dose. Aí depois começou a acontecer a mesma coisa. Ele foi lá, baixou mais uma vez. Então, ela estava contando, né, fazendo o depoimento dela aqui, que provavelmente a próxima vez que ela fosse no cardiologista, ele já ia retirar o remédio da pressão, porque a pressão dela já estava estável. E ela conseguiu isso com o quê? Com a alimentação, baixando a insulina, né? E foi muito legal o depoimento dela por conta disso. Eu queria muito ter continuado a conversar com a Ana Paula, porque a Ana Paula também tomava remédios para gastrite, ela tomava omeprazol, fez um tratamento enorme durante bastante tempo com omeprazol, então essa questão da digestão dela também com o programa melhorou bastante. Então imaginem o que a Ana Paula não economizou de dinheiro, né? Parando de gastar com os remédios analgésicos, que ela tomava 90 por mês, parando de tomar o omeprazol, né? E tendo só dores leves. E ela vai continuar, com certeza ela vai continuar, porque ela melhorou bastante, né? Mas eu queria que ela falasse isso aqui. Mas, enfim, é isso. Ela melhorou da digestão, melhorou do estômago, melhorou da enxaqueca e tá mais magra, né? E não tá tomando nada. As dores... A aura dela desapareceu praticamente, porque ela tem poucas auras hoje. As dores dela duram no máximo entre 40 minutos e 1 hora, no máximo. Antes ela ficava todos os dias do mês com dor. Ela tinha muita náusea, muito cansaço, muita tontura, tudo isso sumiu. E é isso, uma pena que a gente não conseguiu conversar direito com ela. Tá bom? Ah, ela tá aqui acompanhando, ó. Diz aí, Ana, não toma mais remédio, né? Não toma mais omeprazol, né? Então é isso aí. Muito bom, pessoal, muito bom. Deixa eu ver se a gente tem aqui 5 minutinhos aqui para responder perguntas. Ficou claro, Aline, essa questão aí da pressão? Presta atenção, viu? Porque
Estuda mais hipertensão arterial e uma dieta low carb. Eu acho que você vai te ajudar bastante a se livrar desses remédios. Eu vou falar aqui das frutas. Tem gente perguntando das frutas. Gente, fruta não é um demônio, né? Do jeito que eu falo, fruta não é o demônio. Só que é o seguinte, vamos lá. As frutas são ricas em frutose, que é carboidrato, é o açúcar da fruta, tá? Então, quando entra no nosso corpo, sobe a glicose e sobe a insulina, da mesma maneira que quando você come um bolo, da mesma maneira que você come um pão, né? Um pouco menos, mas da mesma maneira. O fato é que quem tem dor crônica, quem tem enxaqueca crônica, mesmo essa insulina que sobe por conta das frutas é ruim. Por quê? Porque essa pessoa que tem dor crônica, ela já usou o pâncreas dela demais. Ela já fez muita bobagem durante muito tempo. É igual um obeso. Um obeso que precisa emagrecer, até as frutas ele vai ter que tirar. Até os grãos ele vai ter que tirar. Porque ele já está num nível muito crônico. Com enxaqueca não é diferente. Entendeu? Mesmo essa insulina que sobe menos do que quando você come um bolo, ela acaba afetando. Porque quem tem enxaqueca, grande parte, quem é obeso, tem resistência à insulina. Usou tanto pâncreas que a insulina já não é a mesma, não tem a mesma performance, a mesma potência. Então, a pessoa come lá um pouquinho de fruta e ela tem que jogar, o pâncreas tem que produzir muito mais insulina para conseguir tirar aquela pouca glicose que está no sangue. Então, quem tem dor crônica, quem tem enxaqueca crônica, até essa quantidade de carboidrato que tem nas frutas precisa controlar. Então, não é que a fruta provoca enxaqueca. Quem tem dor crônica precisa tomar cuidado. Então, quem tem dor todo dia não deve comer frutas. Todas as frutas? Não. Abacate e coco praticamente não tem carboidrato. Não vai acontecer isso de subir a insulina. O resto, todas têm. Entendeu? Inclusive as frutas low carb. Né? Então, uma pessoa que tem enxaqueca crônica, que faz low carb, que come morango, que come mirtilo, que come amora, também não vai dar certo. Esse é um dos detalhes. Entende? Então, se você tem poucas dores, se você tem, sei lá, 5, 10 crises no mês, que já é muito, mas, né, comparando com uma pessoa que tem dor todo dia, provavelmente você não vai precisar tirar as frutas. Provavelmente você não vai precisar tirar os grãos. Mas quem tem dor, né, a 20, 25, 30, é bem interessante que tire as frutas. Quer continuar comendo fruta? Pode continuar comendo fruta. Porém, o que vai acontecer? Os resultados virão numa velocidade bem menor. Também tem essa. Então, então eu tenho só 10 crises, eu posso comer fruta à vontade? Pode, provavelmente pode. Mas se você não perceber que você não está melhorando, é uma coisa que você tem que atacar. Se você perceber que você quer uma velocidade mais rápida, é a fruta que você tem que atacar. E se você está comendo fruta ainda. Entende? Então, assim, é permitido, mas não é desejável. Essa é a frase correta. Tem que analisar caso a caso. Beleza? Então, não tem nenhuma fruta que é o demônio. Não tem. Entendeu? Ah, mas Daniela, eu não vou ficar com menos vitaminas porque as frutas têm vitaminas e nutrientes. Nananã. Não. Sabe por que não? Porque a gente está falando das frutas que tem frutose, bastante frutose. Não sei se você sabe, mas tomate é uma fruta. Abobrinha é uma fruta. Pepino é uma fruta. Berinjela é uma fruta. Então, você não está sem fruta. Você só está comendo frutas que são baixa em carboidratos, entendeu? Outra coisa, as carnes de bichos, né? Bichos, frango, porco, vaca, elas têm todas as vitaminas e todos os nutrientes que você precisa. Não tem nada que não tenha nas carnes que não tenha nas frutas. Então, assim, nutricionalmente falando,
Ninguém é obrigado a comer fruta. Entende? Mas você vai comer fruta sim, vai comer tomate, vai comer abobrinha, vai comer pepino, vai comer berinjela, entende? Vai comer pimentão, vai comer coco, vai comer abacate, você não vai ficar sem frutas. Você só vai tirar as frutas que têm bastante carboidrato, tá bom? Acho que deu para entender, né? Então é isso, pessoal. Muito bom. Vamos ver se um outro momento aí eu chamo a Ana Paula para conversar de novo. E ela conta a história dela com uma internet mais legal aí, que ajude a gente. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Amanhã, deixa eu ver que horário que é a live amanhã. Amanhã a live é às 10. Amanhã a live é às 10 da manhã. E o tema da live amanhã é alimentação. Eu vou falar dos piores alimentos que você pode comer que causam enxaqueca, tá? Então, a live amanhã, 10 horas da manhã, é imperdível para você que quer começar aí mudar seus hábitos. Não se esqueçam de se inscrever na Semana Vencendo a Enxaqueca. Ana Paula, muito obrigada pela tua participação, por disponibilizar seu tempo aqui. Depois a gente conversa com mais calma. Um beijo para vocês, pessoal. Até amanhã, 10 horas da manhã.